Demorei, mas cheguei pra gente falar sobre todos os livros que eu li no mês de novembro e foi muita coisa. Oi pessoal, eu sou a Kata, esse aqui é o CriaLT e no vídeo de hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre todos os livros que eu li no mês de novembro, que foram 8 leituras. Uma delas estava meio que em andamento, mas eu nem achei que eu fosse ler ela em novembro. Já vou começar falando dela porque eu não aguento mais falar desse livro também. Quem tá acompanhando o canal há mais algum tempo sabe o drama que é eu lendo O Morro dos Ventos Vivantes e eu terminei. Gente, vocês acreditam? Vocês estão acreditando que eu terminei de ler esse livro finalmente? Acho que foi uma experiência muito boa de ser feita, mas não sei se eu gosto tanto de tudo ou de como foi a minha experiência, não sei nem falar, perdi as palavras. Esse aqui é um livro clássico, né, de Emily Brontë, é uma história que eu tinha muita curiosidade de ler, eu precisava, na verdade, ter uma experiência com ela, ter uma opinião sobre ela, só que eu terminei o livro sem ter uma opinião, tá bom? Mas assim, resumindo bastante a minha experiência do que eu percebo agora que eu terminei de ler, o começo foi mais ou menos, no meio ali, antes de algumas tragédias acontecerem, tava intensa a história, eu tava dentro dela, tava me sugando muito, eu tava assim, Radcliffe Cat, meu Deus, que loucura, que obsessão, que coisa absurda essa relação desses dois personagens. E acontece uma coisa, eu falei tipo, ué, o que aconteceu aqui? O que foi isso, pessoal? E aí o livro vai por um outro lado, vai por um outro caminho, e é interessante porque esse livro parece uma grande de uma fofoca, porque tudo aqui é contado do ponto de vista de uma terceira pessoa e não propriamente dos protagonistas, que são a Cat e o Radcliffe. Não é do ponto de vista deles, é de uma pessoa que trabalha ali na casa, enfim, ela fica dando opiniões, fica contando, espreitando, né? A gente vai sabendo as coisas do ponto de vista dela, as opiniões dela também, desse romance, dessa obsessão, vamos dizer assim, entre esses dois personagens, né? É uma loucura, e a parte do meio do caminho, vamos dizer, acho que foi o que eu mais gostei, acho que foi o que mais me chamou a atenção, e se eu tivesse mantido essa mesma intensidade no resto da história, seria um livro favorito, muito provavelmente. Mas acabou que eu fiquei meio entre altos e baixos com o livro, assim, no começo e no final. Mas assim, já comecei falando dele aqui pra tirar esse livro de uma vez, assim, dizer, terminei de ler, li, tive a minha experiência, posso seguir em frente, seguir em paz, porque essa era a terceira vez que eu tava tentando ler esse livro e eu precisava terminar, porque eu sabia que se eu não terminasse de ler agora, daqui uns 5 anos eu ia querer ler esse livro de novo, que nem foi. Faz uns 3, 4 anos que eu tentei ler pela primeira vez e agora tô aqui lendo de novo, né? Então assim, né, eu precisava ter uma experiência com ele, então finalmente, gente, podem comemorar aí nos comentários, pelo amor de Deus, terminamos a leitura de O Morro dos Ventos Vivantes, veio aí. E essa também, gente, foi uma história que, ó, eu tô lendo ela há muitos meses, eu comecei a ler, acho que outubro, foi bastante tempo lendo, eu senti que foi se prolongando demais a experiência, eu sempre comento pra vocês que eu às vezes demoro mais lendo um livro, mas que nem sempre isso é bom, porque eu tenho dificuldade em me manter nas histórias, em continuar gostando quando a experiência se prolonga demais, até porque às vezes não tá dando tão certo, então quando eu demoro muito pra ler um livro é significado de que não tá dando tão certo. Não é sempre também que eu demorar um livro significa que eu não tô gostando, enfim, que não tá fluindo, às vezes só acontece de vir outros livros na frente, mas aqui em O Morro dos Ventos Vivantes foi porque a minha relação com ele é estreita, é complicado, eu queria ter gostado bem mais da história, mas não sei, gente, acho que às vezes tem leituras que só realmente, assim, deixam, sabe, uma experiência meio neutra. Eu acho que eu saio meio neutra do livro, nem odiando, nem amando, eu saio meio neutra. Eu amo que eu já comecei o vídeo assim, tacando uma leitura na cara de vocês, né? Mas novembro foi um mês que eu li bastante coisas, eu fiz muitos vlogs de leitura. Os links vão estar aqui no card em algum momento desse vídeo pra vocês assistirem se quiserem. E novembro também foi um mês que eu tava muito afim de ler, tava muito empolgada, tava querendo e aproveitei isso. Porque eu não sabia se dezembro eu ia estar animada. Essa agora, por exemplo, tá sendo uma semana bem cheia, bem intensa, e eu tô aproveitando o dia de hoje que deu uma refrescada, que tá um clima ameno, pra sentar aqui e gravar, porque esse andar de cima é um forno, parece que eu tô cozinhando aqui dentro e é difícil gravar. Eu queria até ver se eu gravava mais algum vídeo essa semana, mas não sei se vai dar tempo. Porque, pra quem não sabe, meu aniversário é dia 12 de dezembro, uma sexta-feira, e eu acho que esse vídeo aqui sai numa quinta, então podem me dar os parabéns. E o presente que eu quero de aniversário é a tua inscrição aqui no canal. Se tu ainda não te inscreveu, compartilha com os amigos de vocês, gente, curtam esse vídeo, me contem aí quais livros vocês leram em novembro, o que querem ler ainda nesse ano, hypem esse vídeo também se vocês puderem e me acompanhem nas redes vizinhas que os meus links estão aqui na descrição do vídeo, tá? Tem muito conteúdo sobre esses livros que eu vou falar aqui
por lá também, e assim tu me garante um baita presente de aniversário, tá? Eu vou adorar. Bora então voltar pras leituras, né? Que esse era o foco do vídeo. E assim, gente, O Morro dos Ventos Vivantes foi o último livro que eu terminei em novembro. Foi assim, nos 45 do segundo tempo, mas vamos começar aqui então agora em ordem, falando do primeiro livro que eu li no mês, que foi A Árvore Mais Sozinha do Mundo, de Mariana Salomão Carrara, publicado pela editora Todavia. E assim, gente, esse aqui foi um livro que eu ganhei do Felipe e eu comecei a ler ele em outubro. Outubro foi um mês super temático, né, Halloween, mas como eu queria muito ler esse livro, e eu juro pra vocês que eu quero ler tudo que a Mariana escreve, eu já passei ele na frente. Mas eu comecei meio tensa no livro, porque eu achei que eu não fosse gostar, gente. Ai, foi muito difícil pra mim, porque assim, eu amo Mariana, quero ler tudo que ela escreve, mas ao mesmo tempo aqui a gente tinha narradores que são objetos. A gente tem uma árvore narrando a história, uma caminhonete, e outros objetos como um espelho também narrando a história de uma família aqui pra nós. E eu já percebi de outras experiências que eu tive com outros livros que essa coisa assim de objetos inanimados contarem histórias não funciona muito bem pra mim. Mas eu confiei demais na Mariana, na escrita dela, no trabalho dela, na visão que ela tem, né, pra construir as coisas, e deu super certo, gente. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto desse livro, que eu fosse me impactar tanto com essa história aqui, que é tão melancólica, poética e bonita, ao mesmo tempo que muito triste, né? Porque a gente vai até o sul do Brasil aqui acompanhar a história de uma família que trabalha com tabaco, né? Eles plantam tabaco e a vida deles depende disso, né? E tem tantos pontos interessantes pra se comentar aqui dessas histórias, só que parece que faz tanto tempo que eu li esses livros, gente, tô espantada, parece que faz muito tempo. Eu sei que eu demorei um pouquinho pra trazer esse vídeo, mas é porque eu tava gravando alguns vlogs falando sobre alguns desses livros aqui, eu queria soltar os vlogs antes de falar sobre eles aqui. Mas tá bom, tá, tô gravando. E eu acho que até por eu ter começado a ler esse livro lá em outubro também dá esse sentimento de que faz tempo que eu li, né? Mas eu li só o comecinho em outubro e terminei mesmo de ler em novembro. E uma das coisas que eu queria citar aqui é essa delicadeza que os personagens têm pra contar a história dessa família, né? Porque essa família tá passando por muitas situações, cada personagem tem o seu espaço. Aqui a gente tem o pai, né? Que é aquela figura de pai, ele trabalha, ele que encabeça tudo ali, que leva os 3 filhos, 2 meninas mais velhas, né? E um menino que é um bebê que não fala. Então cada um deles tem uma característica que a gente vai percebendo que eles mesmos, os personagens, têm essa visão deles mesmos, porque os narradores, né, que são esses objetos, eles contam pra gente o que eles veem. Então é muito interessante que não é somente a opinião da árvore, a opinião da caminhonete, é a opinião dos personagens, do pai, da mãe, sobre eles mesmos. É muito interessante isso, a gente vê muito também isso nas 2 irmãs, que uma se vê como a bonita, que quer ser modelo, quer ganhar um concurso de beleza, e a outra ela é inteligente e gosta de ir pra escola. Então eles têm essa visão assim bem específica um do outro. O pai tá passando por algumas questões ali, o filho mais novo também, o bebê, ele não fala, ele não é bem bebê, ele é um pouquinho mais velho, mas ele não fala, então essa é uma questão. A gente tem a mãe lidando com a mãe dela, que tá chegando ali na casa, então tem algumas questões bem familiares, tem essa questão toda do sofrimento desses personagens por dependerem, né, da plantação, os riscos e também as consequências de eles dependerem dessa plantação, né, para sobreviver. Então tem momentos bem tristes, bastante comoventes, mas é uma história muito bonita. E o bacana também é que a autora constrói de uma forma tão interessante que a gente consegue descobrir assim, ó, rapidinho quem que tá narrando cada capítulo, sem que precise que a autora fique falando assim, ah, eu sou a árvore, sabe? Ah, eu sou a caminhonete. Porque justamente a autora constrói uma forma de falar, uma forma de escrever, né, pra cada um desses personagens, que torna isso muito característico, né? Cada um fala de uma forma, se comunica de uma forma, tem referências diferentes. E a gente pode perceber isso com muita clareza também, porque a cada momento, né, eles estão em lugares diferentes. Por exemplo, a caminhonete vai andando, a árvore é mais próximo da casa. Então, de acordo com a localização dos personagens, né, a gente pode perceber também quem tá narrando, e quanto a isso é bem tranquilo. Uma coisa que me espantou muito também é que era mais de um narrador, né, mais de um objeto narrando, porque no começo eu achei que fosse só a árvore, até pelo título do livro ser a árvore mais sozinha do mundo, né, apesar de ela ser uma grande narradora, de ter uma presença muito forte, né, tem outros objetos aqui que contam a história dessa família pra gente. Eu adorei esse livro, foi uma experiência ótima, recomendo demais, e quem gosta de Mariana, gente, Salomão Carrara, assim como eu, é imperdível. Eu quero ler tudo que ela escreve. Uma das minhas autoras favoritas aqui, ó, sempre cravo de novo. Uma das minhas autoras favoritas.
Seguindo aqui então, gente, a segunda leitura que eu fiz em novembro, aí sim eu li toda em novembro, foi Odisseia Estelar, que era uma meta de leitura aí pra 2025. Eu andei bem nas minhas leituras, fui indo legal, acho que eu me saí muito bem porque eu levo as metas a sério, gente. Eu bem que tento, às vezes não dá certo, mas eu bem que tento. Aqui então, nessa história, a gente vai ter 3 contos, 3 histórias, vamos dizer assim, porque os 2 primeiros contos meio que se complementam e no final a gente tem um conto com várias histórias dentro dele, acho que dá pra dizer assim. Eu vou colar aqui quais são os nomes dos contos, porque isso eu realmente não me lembro. O primeiro conto se chama Esperando por Você, o segundo conto se chama Estou Indo Até Você e o terceiro se chama Pessoas a Caminho do Futuro. Essas aqui são histórias de ficção científica, né? É um livro sci-fi, mas esses 2 primeiros contos, eles misturam bastante elementos romance, assim, também, das emoções dos personagens. Na verdade, acho que a ficção científica ela é bastante ligada aos sentimentos dos personagens, também se fala muito sobre o vazio, sobre o existencialismo, né, também, principalmente com viagens no universo, que é o que a gente tem aqui na história. Mas nesses 2 primeiros tem uma história bem interessante que a Kim Bo-yeon, que é a autora, ela recebeu um pedido muito inusitado que um cara, um amigo conhecido dela ali, queria que ela escrevesse um conto de ficção científica, mas que tivesse esses elementos de romance, né, para ele pedir a namorada dele em casamento. E foi isso que ela fez. Então, nesses 2 primeiros contos, a gente tem a história de um casal que tá tentando se reencontrar na Terra para poder casar. Tá tudo marcado, tudo agendado, mas eles simplesmente não conseguem chegar na Terra. E a Terra tá passando por momentos bem complicados, eles estão viajando ali na galáxia, cada um para um canto diferente. É muito difícil de se comunicar. E no primeiro conto a gente acompanha as cartas que o noivo tá escrevendo pra noiva e no segundo conto o contrário, né? A noiva escrevendo pra esse noivo. E esse segundo conto, inclusive, foi um presente da autora de casamento pra esse casal. Eu adorei essa história. Quem não ia adorar receber uns contos desses, gente? Eu ia adorar um pedido de casamento dessa forma e um presente desse. Eu achei maravilhoso. O primeiro conto de todos os 3 foi o que eu mais me identifiquei, foi o que eu mais gostei. Mas eu adorei demais conhecer o trabalho da autora. Valeu muito a pena ler esse livro. E o terceiro conto é o mais voltado assim para ficção científica, que a autora aplica mais termos, mais questões da física mesmo, sabe? Então é bem interessante também, foi um conto mais demoradinho de ler, mas aqui a gente acompanha um viajante no tempo que ele tá indo pro futuro, né? E tudo que ele vive, faz ou deixa de fazer, né, implica ali na vida na Terra. É bem interessante, já começa o conto assim de uma forma muito bacana, porque a gente começa acompanhando o conto do ponto de vista de uma outra pessoa. A gente nem conhece ele, mas ele acaba indo ao encontro dessa pessoa para pedir ajuda e a partir daí muda, né, a perspectiva, a gente acompanha esse viajante. É bem legal, eu acho que a autora é bem criativa e eu gosto muito dos elementos trabalhados na ficção científica, do existencialismo, né, gente, dessa coisa da solidão, da viagem no tempo também eu gosto muito, então valeu muito essa leitura aqui também. Eu li os 2 primeiros contos bem rápido, esse último que eu demorei um pouquinho mais por ter termos, né, eu queria entender bastante a história, mas os 2 primeiros foi bem rapidinho de ler, fiquei até espantada. Agora eu já me perdi na minha ordem de lidos do mês, mas vou falar aqui do livro do Victor Martins que eu li, que eu adorei. Os 3 Desejos de Eugênio. Gente, que livro divertido, é uma ótima indicação de leitura para fim de ano. Eu até indiquei e falei sobre ele para vocês, né, no vídeo de livros para ler rapidinho antes do ano acabar. Várias indicações super rápidas e é um livro tão, ao mesmo tempo que aconchegante, ele é engraçado, tem momentos mais intensos, mais divertidos também. E eu acho que o Victor, gente, dosa muito bem o humor que ele traz na história também. E aqui a gente vai conhecer o Eugênio, que tá passando o ano novo ali com alguns amigos. A gente vai entendendo a dinâmica do grupo dele, quem que é o Eugênio nesse grupo, né? Esse grupo é muito presente aqui no livro também, esses amigos, e eles decidem ali fazer 3 desejos cada um deles para cumprirem durante o próximo ano, e a partir daí a gente vai acompanhar justamente esse ano que vai se passar e o Eugênio tentando, né, alcançar esses desejos, cumprir esses desejos. Os 3 desejos dele eram fazer uma tatuagem, adotar um cachorro e arrumar um namorado, talvez. E é então que tentando cumprir esses desejos, ou ao contrário, ele vai acabar conhecendo esses 3 personagens aqui que vão cruzar pelo caminho dele, né, e vão de alguma forma ou de outra aproximar ele desses objetivos, desses desejos, e é muito bacana acompanhar toda a vida do personagem. Eu sinto que a cada livro do autor que eu leio, eu vou gostando mais. Eu li esse ano também mais ou menos 9 horas, foi um livro que eu adorei, é um livro mais adulto, assim como esse livro aqui inclusive tem cenas hot, né, é um livro adulto, gente, os personagens aqui têm mais ou menos a minha idade, 26 anos, então eu me sinto mais próxima deles, e eu senti também que eu fui acompanhando, crescendo muito com os livros do Victor, o que é muito legal também,
também, porque eu já acompanhava o Victor aqui na internet, antes mesmo de ele ser escritor, autor, o que é muito bacana. Eu ouvi também ele falando lá no ano passado, na Feira do Livro, um pouquinho sobre essa história que não tinha título ainda, pelo menos ele não contou pra nós, pra não dar spoiler, e é muito bacana ver, né, o material que o autor comentou com tanto carinho, com tanto amor, e eu gostei bastante dessa história. Esse ano a comédia romântica veio muito forte pra mim, eu gosto muito de ler romances, gosto muito de comédias românticas em si, procurei muito também, gente, por histórias mais leves, mais divertidas, e mais do que isso até, né, eu tô sentindo agora que eu acertei muito nas leituras que eu escolhi, nos romances, porque a maioria deles eu amei ler, assim como Os Três Desejos de Eugênio, gente. Adorei, me identifiquei em vários momentos da história, amei a dinâmica dos personagens, gostei muito do Eugênio como protagonista, me vi nele em alguns momentos, assim, também de personalidade, tô falando aqui, porque a gente tem realidades bastante diferentes, né? O Eugênio é um homem gay, e eu não, mas ele é designer, então aí a gente já vai se aproximando um pouco mais. Curti demais, gente, adorei mesmo o livro e fico aí esperando a próxima história do Victor Martins, que eu espero que venha aí logo. E já que eu falei na Feira do Livro, eu vou puxar aqui um livro que eu ganhei na feira esse ano, que é O Rio que Me Corta por Dentro, uma história que eu tava, ó, gente, esperando pra ler. Eu sabia que ia ser emocionante, eu sabia que ia me prender, que ia me emocionar, que ia mexer comigo de formas diferentes, e foi exatamente isso que aconteceu. É um livro de Raul Damasceno e o autor, assim, gente, nossa, eu falei muito sobre ele em um vlog aqui no canal, e eu sinto que eu vou ser um pouco repetitiva, mas eu vou usar mais ou menos as mesmas palavras. Porque essa aqui é uma história que vai nos levando mesmo como um rio. A gente vai indo, vai indo e vai indo, e quando vê, a gente tá tão dentro da história que já não tem mais o que fazer, além de aceitar tudo que a gente está vivendo aqui nessa história. A gente acompanha aqui o Cícero, então, né, ele tem uma grande mágoa ali, porque ele é criado pelos avós, e a mãe dele trabalha em Fortaleza, então ela acaba vindo visitar a família só ali no Natal, então ele tem essa coisa de ver a mãe uma vez no ano, ele sente falta da mãe, ele se ressente porque quer estar lá com ela, quer saber o que ela tá fazendo, mas em contraponto ele tem a vida dele ali na cidade também, né, com os avós, enfim, e com um amigo dele que vai ser ali uma descoberta de um outro tipo de amor, um amor mais romântico. Mas eu acho que tem uma questão que eu acho muito importante de falar, que é muito pontual aqui no livro. O autor me passa a sensação de ter escrito como ele fala, de ter escrito como ele se comunica com as pessoas, sabe? Os diálogos dos personagens são muito verdadeiros, são muito reais. Os personagens conversavam e eu tinha a sensação de que eu tava vendo eles conversarem na minha frente, sabe? É muito bacana isso também, porque a gente vai vendo a essência do autor, a gente vai vendo o quanto tem da alma dessa pessoa na história também. E isso é muito importante porque, pelo menos pra mim, traz uma verdade ainda maior, uma imersão também muito maior. E essa aqui é uma história também, gente, que fala muito sobre descobertas, sobre essa ausência, né, sobre o amor também, as várias formas de se amar alguém. É um livro tão bonito, ele traz tanta coisa, eu fiquei pensando tanto depois de terminar de ler essa história que eu fiquei parada olhando pra parede e falei assim, nossa, gente, meu Deus. E eu acho que por mais que eu soubesse, né, que a experiência ia ser forte, que ia ter muita coisa pra me mostrar esse livro aqui, ainda assim eu saí bem mexida e bem emotiva depois de terminar de ler essa história. Em novembro eu li também Fantasmas, de Daniel Munduruku, que era um livro bem curtinho, mas que, olha, gente, fica uma baita recomendação aqui pra vocês, tá? Aqui a gente vai conhecer a história de um homem indígena que tá preso. No começo do livro, ele tá contando ali a história dele pra um advogado que ele chama de doutor. E esse livro aqui, ele é dividido em duas partes, duas narrativas diferentes, mas que convergem, tá? Para um mesmo lugar. E eu fiquei muito surpresa com essa história. Foi um livro que eu conheci através da parceria com a editora Galera Record, né? Porque eles mandaram, acho, a opção de escolher ele entre outros livros também, mas ele foi o que mais me chamou a atenção pela premissa. Eu fiquei muito curiosa para ler. E é um livro que trouxe muita coisa também. Eu acho que eu aprendi muito com essa história, me trouxe muita reflexão, me fez pensar muito, até porque o Daniel Munduruku é um líder indígena também, então ele traz muito da história desses personagens. Esse livro aqui é uma história de ficção, mas que foi inspirada na história do Índio do Buraco. E ao longo da história a gente vai percebendo as semelhanças, né, entre a história do protagonista e do Índio do Buraco, né, já que o protagonista aqui logo no começo da história a gente descobre que o povo dele foi dizimado, a família dele foi dizimada, então ele tá sofrendo, ele tá triste, ele tá desesperado, ele tá tendo que ser obrigado a conviver com essas lembranças horríveis que os fantasmas trouxeram pra eles. Fantasmas aqui sendo, né, as pessoas brancas colonizadoras, né, que foram lá, dizimaram a família dele, roubaram tudo que eles tinham, se apropriaram da cultura deles, deixando ele lá sozinho, depois foram embora como se nada tivesse acontecido. Então esse aqui é um livro que traz as denúncias, né, sobre as violências sofridas pelos povos originários brasileiros. É um livro muito triste também, gente, a dor do protagonista, ele narrando os sentimentos dele, a esposa dele estava grávida. Ai, gente, dá
uma sensação muito ruim, no sentido de que é uma história triste, porque a gente sabe que é inspirada, baseada em coisas que aconteceram realmente, a gente sabe o peso que essas histórias têm, mas é impossível imaginar a dor que essas pessoas sentiram, né? Então é um livro que mexeu muito comigo. Essa aqui com certeza foi uma história que me surpreendeu muito, valeu muito a pena ler esse livro, e fica aqui uma indicação de uma leitura rápida, mas que assim, tem que ter um estômago, tem que... gente, mexe muito com a gente também. E as duas últimas leituras que eu fiz em novembro foram, na verdade, os motivos de esse vídeo demorar tanto pra ter acontecido, porque eu tava gravando um vlog lendo livros encalhados aqui na minha estante há um bom tempo, e essas duas leituras aqui eu já tinha feito ainda em novembro, só que eu tava lendo mais um livro pro vlog ainda em dezembro, que foi a minha primeira leitura do mês. Então o vlog já saiu, agora que já saiu, eu tô gravando esse vídeo aqui, vou deixar no card pra quem quiser assistir o vlog com os 3 livros que eu desencalhei da estante, mas vamos conversar um pouquinho sobre eles agora. E uma coisa que eu posso dizer assim, certeira sobre esse vlog, lendo livros que estavam encalhados, parados na minha estante há um bom tempo, é que valeu a pena. Eu, pra ser sincera, fiquei até bem espantada, porque eu nem tava esperando gostar tanto assim dos livros. Quando eu me propus a fazer esse vídeo, eu não achei que fosse dar tão certo, achei que ia demorar mais pra gravar, achei que não ia acontecer, fui gravando assim, eu falei, quando vê se eu precisar postar lá em janeiro do ano que vem, tá tudo certo. Foi sem me cobrar muito, mas acabou que deu muito melhor do que eu esperava. E eu tô falando tudo isso, mas eu quero chegar em um outro lugar. Eu sou uma grande defensora, né, de passar adiante livros, vocês sabem, eu compartilho bastante com vocês aqui, porque aqui em casa chegam muitos livros, eu recebo bastante livros, ganho bastante livros também, né, então tem uma rotatividade bem grande, ao mesmo tempo que vai chegando, eu vou passando outros livros adiante, e eu sou uma defensora disso. Não foi sempre, eu era muito apegada nos livros, não gostava de me desfazer, tinha esse apego muito forte, mas agora isso mudou, eu me sinto bem mais confortável, mais feliz também compartilhando aí livros que eu já li ou que eu não quero mais na estante. Enfim, gente, por N motivos eu passo esses livros adiante. Só que uma coisa muito importante também que esse vídeo me mostrou ainda mais é que se a gente tem alguma dúvida de um livro, fique com ele na estante, se puder guardar, guarda ele aí. Porque, por exemplo, aqui em Nos Abismos, né, que eu tenho essa edição do Intrínsecos, que eu recebi lá quando foi lançada, pra vocês terem noção do tempo que faz que esse livro saiu e tá parado na minha estante, e eu nem lembrava que eu tinha esse livro aqui, vou ser bem sincera. Eu vou deixar aqui do lado a capa publicada pela Intrínseca pra vocês verem, mas esse aqui foi um grande exemplo disso pra mim, gente, porque eu não quis me desfazer dele. Eu deixei ele na estante, deixei ele paradinho, porque eu pensei, que em algum momento eu leio. E aí veio esse momento e veio na hora certa. Eu também sou uma grande defensora de que livros têm hora certa, enfim, um momento certo, que a gente tá bem, que a gente tá afim, e eu tava afim de ler esse livro. Aqui a gente vai conhecer a Cláudia, que mora em Cali, na Colômbia, né? A Pilar Quintana, que é a autora, ela é colombiana. E a gente vai acompanhar aqui do ponto de vista da Cláudia, que é uma criança, né? A vida da família dela, a mãe dela, que tem algumas questões ali também. Ela parece ser uma pessoa bastante depressiva e se isola muito e tem uma relação bem complicada com a filha. O pai ali, que é um cara bem mais velho que a mãe dela, ele vê tudo isso, mas ele é ausente, assim, emocionalmente distante, ele não tá muito aí pra nada, e ele só quer trabalhar, e é aquela coisa assim, então ele vai dando uma raiva na gente, e a gente vai vendo como todas as situações que acontecem refletem na Cláudia, né, e na forma que ela lida, ou que ela não lida, porque ela não consegue, com tudo que tá acontecendo naquela família. Tem muitas coisas que acontecem aqui na história que refletem na Cláudia, claro, né? Principalmente a relação dela com a mãe, ou a relação da mãe com ela. Acho que essa é a grande questão, porque essa mãe... Acho que ela fala demais às vezes, gente, ela não mede muito as coisas que ela fala pra Cláudia, que é uma menina, que é uma criança que tá ali se desenvolvendo, e essa mãe acha que ela não entende o que tá acontecendo, mas a Cláudia entende, a gente percebe que ela entende o que tá acontecendo, mas ela não sabe como canalizar isso, como lidar com isso, né? E esse foi um livro que me fez pensar muito, eu me conectei bastante com a protagonista, me achei um pouco parecida com ela em alguns momentos ali na minha infância, apesar de a gente ter tido infâncias e pais totalmente diferentes, mas nesse vlog que eu comentei pra vocês dos encalhados, que tá aqui no card pra quem quiser assistir, eu comentei bastante sobre isso, falei muito sobre como eu me senti lendo, porque eu me aproximei dela, eu tive uma empatia pela personagem, gostei bastante da história, é um livro bem melancólico, que é um estilo de história que eu gosto muito de ler, é bem poético e é bem real também, é uma história bastante verdadeira. Acho que esse ponto também de eu ter me conectado com a protagonista, me visto nela em alguns momentos, ela fala umas coisas muito parecidas com o que eu falava quando eu era criança, assim, então eu me vi nela em alguns momentos também, gostei da personagem, esperei muito pra que as coisas ficassem bem pra ela, porque eu me solidarizei dela.
Eu criei essa empatia pela personagem, gostei da história, gente, foi uma grande surpresa. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto desse livro, mas eu terminei muito preenchida por ele. E eu fui pegar pra ler realmente porque muitas pessoas falavam que era muito bom, muitas pessoas que eu conheço. E eu confiei, falei, não, acho que vai ser legal, ainda bem que eu tinha aqui na minha estante, porque foi uma baita de uma leitura e ainda bem que eu não me desfiz dele, que eu deixei ele aqui na estante, senão talvez eu não teria nem lido essa história em momento nenhum, não sei. E pra fechar aqui as leituras de novembro, então, né, gente, eu li também nesse mesmo vlog de Encalhados, Garotas Selvagens, que essa sim foi uma baita surpresa, gente, eu imaginava que o livro ia ser uma coisa totalmente diferente. Lá no vlog vocês vão ver, eu fiquei abismada com essa história, eu fiquei sem chão quando eu comecei a ler. Porque aqui eu olhava pro livro, pensava em fantasia, magia, enfim, não é bem por aí, tá? Eu achava que o livro ia ser super uma vibe Yellow Jacket, sabe? Onde as protagonistas iam ficar presas, perdidas, né? Na mata, na selva, enfim. Mas não é isso, bem pelo contrário. Aqui a protagonista vai acabar encontrando essas meninas, né? Junto com lobos ali em um determinado momento. E vai levar essas meninas, vai pedir ajuda, pedir socorro, porque essas meninas estão perdidas há anos e foram criadas na mata como meninas selvagens, garotas selvagens. E até aí tá tudo mais ou menos bem. Eu ia dizer tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né? Tá bem longe de tá bem. Mas conforme essas meninas vão sendo cuidadas num hospital, né? Vai se envolvendo a mídia e a mídia pesa a mão demais. Imaginem se isso fosse de verdade. Imagina se hoje aparecesse aqui pra nós nas redes sociais, Twitter, TikTok, enfim, um caso aí que meninas apareceram do nada, estavam na floresta, viveram lá a vida inteira dizendo que uma figura chamada mãe, que é um homem, cuidava delas e que elas são princesas perdidas. Imagina o que ia ser. Imagina. É mais ou menos isso que a gente tem aqui na história. Inclusive, a gente acompanha aqui algumas entrevistas que as personagens dão, porque elas viram ali, né, gente? Elas vão em podcasts, é um absurdo. E elas estão transtornadas, gente, porque elas viveram ali sendo criadas por mãe, né? Cuidadas, entre muitas aspas, cuidadas por mãe, que é esse cara. E elas acreditavam na magia, elas acreditavam ali que um dia, uma coisa meio Nárnia mesmo, elas iam abrir as portas para um paraíso e lá elas iam governar, iam reinar, iam para lá ser princesas porque elas eram princesas perdidas. E, gente, vocês não imaginam tudo que tem nesse livro aqui, tá? Quando forem ler, se vocês forem ler, leiam aqui a lista de gatilhos aqui que a autora deixou, porque tem muita coisa. Eu não falo aqui porque eu tenho medo, mas eu vou deixar a fotinho aí pra vocês também dessa página. É bizarro esse livro de triste também, ele é um livro muito triste, muito comovente, e a história vai escalonando e são muitas personagens, o que às vezes me confunde um pouco também, e acaba que elas criam uma relação com a própria protagonista que tá passando por uma situação bem complicada também, ela perdeu a mãe na infância, o pai dela acabou de ser preso, a madrasta dela, ela não tinha muito contato, mas a madrasta foi embora, ela ficou com Deus ali, e ela vai acabar indo morar com o tio dela, irmão da mãe, que é um tio legal, ele é gente fina, e é por conta de morar com o tio também que ela acaba conhecendo e encontrando sem querer, né, essas meninas selvagens. E a grande discussão que permeia aqui no livro, né, gente, é que essas meninas sofreram uma lavagem cerebral muito grande, né, porque elas acreditavam que elas eram princesas, acreditam que a protagonista é a quinta princesa que faltava para elas poderem finalmente ir pro reino delas, e todo mundo se questiona muito aqui quem era a mãe, né, que era essa figura, porque elas acreditam muito em magia, gente. Elas ficam falando que quando elas estavam com sede, a magia levava elas até a água, e mãe tava lá, mas ao mesmo tempo não tava, mas mãe já não tá vivo mais, o que nos rende uma cena bem tensa, bem, nossa, forte demais essa cena. E esse aqui é um livro que me surpreendeu muito pelos caminhos que a autora escolheu ir. Eu gostei do final da história, mas eu fiquei com bastante medo de ser uma coisa um pouco diferente e aí não ia me agradar tanto. Eu ia terminar bem decepcionada. Falei bastante sobre isso com vocês lá no vlog também, mas no geral Garotas Selvagens foi uma ótima experiência, eu acho que me surpreendeu muito, me pegou muito de surpresa, e talvez, gente, se eu soubesse os caminhos que a história ia, ou se eu não tivesse achado que a história era uma outra coisa, eu não teria me surpreendido tanto, mas como eu pensei que fosse uma coisa bem Yellow Jackets, ela me surpreendeu muito. Essas foram as minhas 8 leituras de novembro, então, pessoal. Conta aí pra mim nos comentários o que tu leu no mês de novembro e o que tá lendo agora em dezembro, porque o mês tá acontecendo já, né? Muito obrigada por terem chegado até aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, de hypar ele também se tu puder, que isso me ajuda demais. E de me acompanhar também nas redes vizinhas do CriaLT, tá? Os meus links estão aqui na descrição do vídeo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, então, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo do CriaLT. Tchau, tchau!